Bom dia, minha gente, um abraço a todos vocês aí, desejando já que o dia seja de paz para todo mundo e muita felicidade. Vamos falar do jogo de ontem? O empate do Vitória contra o Defensa e Justiça da Argentina pela Sul-Americana. Vitória que mais uma vez não conseguiu ganhar essa partida, né? Um jogo sequer na Sul-Americana. São 4 jogos já, 3 empates e 1 derrota. E olha que logo no iniciozinho ali, imaginamos que o Vitória poderia fazer uma boa campanha nessa competição. Inclusive, contra esse mesmo adversário, o Vitória empatou lá na Argentina, quando muitos achavam que o Defensa e Justiça ia ser o campeão desse grupo, e que parece que não vai acontecer. Agora o Vitória joga 2 partidas fora de casa e a situação está muito complicada do Vitória, não está entre os 2 primeiros colocados e hoje tem jogo entre esses 2 primeiros colocados. Sobre o jogo, o Vitória fez até um jogo diferente daquilo que o Vitória vem apresentando dentro dessa temporada. O Vitória na temporada vem jogando muito direto, né? O futebol do Vitória é tipo o futebol do Palmeiras. A diferença, estou colocando Palmeiras para dar um exemplo de um time que todo mundo assiste, né? Está sempre na mídia o time do Palmeiras. É um time que foi campeão aí de várias competições, brasileiro, Libertadores da América. Então por isso que eu estou dando o exemplo do Palmeiras. O estilo parecido, a diferença é que o Palmeiras tem jogadores de alta qualidade técnica e o Vitória não tem, praticamente nenhum, não é isso? Então, o que é futebol direto? É aquele futebol onde você, em pouco tempo, chega na área do adversário com muita velocidade para tentar resolver o jogo. O Vitória e o Palmeiras não são times de futebol cadenciado, de futebol de compactação no toque de bola, um passe mais próximo do seu companheiro, né? Joga centralizado, não. O Vitória e o Palmeiras são times que jogam pelo corredor lateral, né? Com cruzamentos para a área. A bola está no setor defensivo, zagueiro, meia, lateral, cruza a bola para a área o tempo inteiro. É assim. Ontem não. Ontem o Vitória mudou o seu estilo, inclusive o Carpini colocou praticamente o time reserva, se bem que eu nem sei dizer qual é o time titular e qual é o time reserva do Vitória. Porque se você for, por exemplo, olhar para o ataque, quem é titular no ataque do Vitória? Janderson é aquele que tem jogado mais. Os outros, o técnico tem mudado constantemente e já já a gente vai falar sobre esses atacantes da equipe rubro-negra. Então assim, ontem mudou-se o estilo, o Vitória saiu com o futebol compactado, com o futebol tocando bola de zagueiro para lateral para meia, o Ronald fazendo um belo jogo, construindo jogadas no meio de campo, inclusive o próprio Wellington Rato que encostou por ali mais, o Wellington Rato que às vezes se esconde muito do jogo, cai pela ponta, não sai da marcação do adversário. Ontem não, ontem ele queria jogo. Gente, aos 6 minutos do primeiro tempo, o Vitória já tinha feito 3 finalizações, 2 com o Wellington Rato, jogando ali pelo lado direito, e teve uma outra finalização lá no ataque do jogador Osvaldo, uma inclusive na trave do Wellington Rato, uma que o Osvaldo chutou, o goleiro fez na defesa, foi para fora, uma outra que o Wellington Rato chutou e o goleiro defendeu dentro do gol. Então foi um Vitória propositivo, que botou a bola no chão, que buscou o jogo, um jogo de construção e chegando sempre na área do adversário. Agora, tem, é claro, seus defeitos. Por exemplo, eu continuo achando que Mosquito não é útil. É um jogador que se esconde do jogo, quando tem a bola baixa a cabeça e aí quebra um ataque, às vezes um contra-ataque do Vitória. E além da fase individual, e isso a gente anotou muito ontem, inclusive na jornada esportiva, eu estava comentando ao jogo pela Itapuã FM, a parte individual do Vitória é triste, né? Os jogadores na tomada de decisão, meu Deus. E aí já vou entrar no segundo tempo, porque eu preciso falar sobre isso. O Vitória ontem poderia ter feito 2, 3 gols, o Vitória fez quase 20 finalizações no gol do Defensa e Justiça, mas aí vem a parte individual, vem a tomada de decisão do atleta, e quase sempre equivocada a tomada de decisão do jogador do Vitória. Vejam que o gol do Vitória surgiu numa falha do goleiro adversário. Cruzamento do Osvaldo, lá do lado esquerdo, na falta, o goleiro foi pegar a bola caiu, e o Edu, zagueiro, estava por ali, empurrou a bola para dentro do gol. No segundo tempo, com as mudanças feitas pelo técnico
Carpini, porque toma logo o gol no início do segundo tempo, e aí me parece naquele momento, né, que ele se precipitou, o Carpini, nas modificações, porque o time não estava mal, tomou o gol, mas estava bem até tomar o gol, e ele mudou logo, muito rápido, depois que o Vitória tomou o gol. O técnico Carpini mudou, foram os 10 minutos do segundo tempo, e as mudanças, apesar do Vitória ter tido várias oportunidades de gol, não surtiram efeito aquilo que todo mundo esperava, porque o Vitória passou a jogar o mesmo futebol que jogava antigamente. Começou a fazer ligação direta, começou a tentar jogar no contra-ataque, com bolas alçadas na área, com muita velocidade, com muita pressa no jogo, e aí vem os erros, né? E muitos erros. Nós vimos ontem Janderson fazer coisas absurdas, maltratar a bola. Nós vimos Carlinhos, centroavante, maltratar demais a bola. O Mateuzinho, que desapareceu o futebol desse jogador que brilhou o ano passado no Campeonato Brasileiro. Esse ano o Mateuzinho se esconde, quando pega a bola, cava falta o tempo inteiro, não consegue evoluir com o jogo. Os laterais que não aparecem para jogar, aí a gente está falando aqui da parte individual do atleta. Mas a gente não pode deixar de falar da parte do treinador, que sempre insiste em dizer que não tem tempo para treinar. É bom o Carpini saber que tem times, inclusive agora, né, nesse período, jogando mais do que o Vitória. Por quê? Porque tem Copa do Brasil, o Vitória não está na Copa do Brasil. Então, o Carpini, que teve uma semana para aproveitar para trabalhar, deu folga segunda e terça aos jogadores, e aí teve quarta, quinta e sexta para trabalhar, para corrigir alguns erros, né, para dar um potencial melhor a cada atleta, porque o jogador de futebol, ele precisa trabalhar. Você precisa repetir jogadas com o atleta naquilo que ele tem a deficiência, né? Você pega o lateral que não sabe cruzar, você vai fazer cruzamentos com ele, dribles, triangulações, isso tudo tem que ser trabalhado. A parte de sincronia defensiva e ofensiva, uma falta adversária de um lado ou um escanteio, você tem que posicionar seus jogadores ali atrás. Se você vai fazer marcação homem a homem, se você vai fazer marcação por zona, quem pega quem, jogador mais alto adversário, aquele que cabeceia melhor, tudo isso tem que ser feito, o trabalho, né? Você tem 3 dias de trabalho e faz o quê? Coletivo? Para que serve o coletivo? Coletivo você já tem nos jogos, você tem que fazer trabalho tático, trabalho simulado, né? Trabalho sincronizado. Esse é o trabalho que se faz com repetição, porque a repetição você vai dar potencial, você vai potencializar o jogador, né? Nos treinos, para que no jogo ele erre menos. Errar vai errar sempre, mas que tenha um nível de acerto que seja aceitável por todo mundo. Então o Vitória chega na cara do gol, é um desperdício impressionante, né? Ao mesmo tempo da crítica uma defesa, porque o trabalho do treinador é fazer o time chegar, né, lá na frente. Só que a partir daí, se o treinador não capacitar o atleta nos treinamentos durante a semana, do que eu estou falando, finalização principalmente, poxa gente, trabalho de 4 contra 3, sabe? 3 contra 2, esse trabalho você tem que estar fazendo insistentemente, e para essa semana, por exemplo, não cabe desculpa. Então o Vitória, a gente sabe das limitações que o Vitória tem, mas é incrível como se repete, é incrível como é recorrente os erros do Vitória nesses jogos dessa temporada 2025. Então, o Vitória praticamente deu adeus à Sul-Americana. Esperança tem, claro que tem, sempre tem no futebol, mas está muito difícil uma classificação para a Sul-Americana. E olha que o presidente do Vitória, Fábio Mota, deu declarações várias, dizendo que o objetivo do Vitória era chegar à final da Sul-Americana, o objetivo era ir para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, mas não fez contratações para que isso acontecesse, né? Os jogadores que foram contratados pelo Vitória são jogadores limitados. O Vitória contratou jogadores do mesmo nível daqueles que estavam aí, e agora a esperança é Kaiser, né? É Renato Kaiser. É claro que tem um potencial melhor do que esses outros que estão aí, mas não tão diferente. Não tão de um jogador que vai dizer assim, não, esse jogador vai arrebentar no Campeonato Brasileiro. Pode até acontecer de ser o jogador mais importante do Vitória, mas não por aquilo que a gente viu na passagem dele pelos clubes, né? Então, assim, é lamentável, né, ver tantos jogadores profissionais errarem tanto, e o técnico, me parece, eu um recado para você, viu, Carpini? Essa coisa da segurança sua dentro do Vitória, eu acho até que não é motivo ainda de mandar você embora. Ontem, por exemplo, quase todos os torcedores que entraram na rádio para mandar mensagem foi criticando você, sabe? Querendo a sua saída do Vitória. Então não se sinta tão seguro. No futebol não existe isso.
presidente disse que você sairia quando acabasse o mandato dele, mas isso não existe, tá? Então, capricha no seu trabalho, faz o que tem que se fazer e você sabe o que é que tem que fazer, trabalho, treinamento, para que o time comece a evoluir. Tem um Vasco da Gama no próximo sábado, Vitória precisa se recuperar, o jogo é dentro de casa, o Vasco não vem fazendo um grande campeonato, então é hora do Vitória se recuperar dentro desse campeonato brasileiro, que agora me parece que é a solução para a equipe rubro-negra. Gente, grande abraço a todos. Se não está inscrito, se inscreve aí no meu canal, tá bom? Deixa o like, porque ajuda bastante o canal. Grande abraço, um ótimo dia.